Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, é mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, a gente tem aqui na bancada, para fazer manutenção, um rádio PX Voyager, o modelo VR148. Beleza pessoal? Esse equipamento aí é bastante usado em carretas, né, caminhões, em algumas regiões do país também é bastante usado na zona rural. E veio parar aqui na bancada. E o problema desse rádio aqui, pessoal, é que mesmo você alimentando, aqui o display da chave seletora aqui, ó, não funciona. Tem um LED aqui também dentro do medidor de decibéis, também é para funcionar, não funciona. E aí se a chave seletora não funciona, automaticamente não é selecionado os canais e o rádio perde a sua funcionalidade, beleza? Pessoal, a gente vai dar sequência aqui, ó, para vocês verem o problema, tá certo? Eu tô com minha fonte de bancada ali ligada. Tá em 2.4 volts. O multímetro tá medindo ali, ó. O multímetro já tá pegando, coletando ali da placa. Aquelas duas garras de jacaré ali, ó. Essas duas aqui na placa, ó. Já tá pegando ali na placa. Pessoal, a gente vai dar sequência aqui nos testes para vocês verem o problema aqui comigo, tá certo? Eu tô com a fonte de bancada aqui, ó, ligado em 2.4 volts. O voltímetro tá ali, tá coletando já a informação lá da placa, naquelas duas garras de jacaré ali atrás, ó. GND e o VCC. E aqui, ó, a fonte não registra nenhuma corrente ainda porque a chave aqui tá desligada, certo? Essa chave aqui, ó. Eu vou ligar a chave. Liguei a chave. Ela ainda tá em zero, porque eu vou aumentar a tensão. Por que que eu começo com a tensão baixinha? Porque eu não sei se na placa pode ter um curto ali, entendeu? De repente a placa pode ter um curto e se eu começar com a tensão bem baixinha, automaticamente não vai ter uma corrente alta para queimar alguma coisa na placa, para piorar a situação, né? A chave aqui tá ligada. Eu vou começar a aumentar a tensão aos pouquinhos. Já deu ali 10 mA, 20 mA. Ou seja, tá uma corrente baixinha. Então, como eu sei que a corrente tá baixa, não tem curto, isso sugere que não tem curto, eu vou ir aumentando a tensão até chegar na nominal de trabalho, que é em torno de 12 volts. O celular perde um pouco o foco ali, mas a gente consegue ver ali, ó, 7, 8, 9, ó lá no aparelho, ó, 9,6. E a gente vai aumentando. 10. Pronto, aí tá ok. 11,9 volts, a corrente tá em 20 mA. Mas aqui, ó, o display não acende nada. Tá vendo? Totalmente apagado. O LED daqui também não acende. E aí a gente vai procurar onde que tá esse defeito aqui. E devolver aqui a funcionalidade desse PX, beleza, pessoal? Pessoal, de antemão eu quero falar para vocês, eu não sou expert na área de PX. Não é só ter conhecimento de eletrônica, né? Você tem que ter ferramentas especiais para mexer com PX. Você tem que ter uma boa experiência. Porque assim, o problema aqui, pelo que a gente percebe, não está na questão da sintonia, né, dos canais. E sim alguma parte do circuito que perdeu a alimentação. Se fosse ali na questão de sinais de RF, calibração de transformadores de FI, eu não pegaria para mexer porque eu não tenho os equipamentos corretos de medição. Um dos equipamentos que se usa para fazer esse tipo de ajuste, calibragem, né, é o analisador de espectro, eu não tenho. Então assim, às vezes, se você vê que algo você não tem condições de melhorar, se for para piorar, você não pega para arrumar, beleza? É um conselho, porque assim, se você não tem o equipamento correto para fazer os ajustes, é melhor você não pegar. Mas nesse caso, como a gente percebe de cara que é uma questão de alimentação, uma parte do circuito que perdeu a alimentação, ou talvez uma queima de CI que controla também aqui o display, nesse caso sim eu pego para arrumar. Porque pessoal, também é assim, né? A eletrônica ela é vasta. Cada um se identifica com um ramo da eletrônica. Por exemplo, tem uns que gostam mais da eletrônica de celular, outros da eletrônica de amplificadores, outros da eletrônica de TV, né? No meu caso, o que eu gosto mesmo de fazer é onde existe a questão de uma fonte chaveada, um PWM, chaveamento, placas inverte, controlador de frequência, de velocidade, tipo inversor de frequência.
e por aí vai. Esse tipo de coisa eu gosto bastante de fazer. Aqui nesse caso eu só vou mexer porque, além de ser um conhecido meu, né, o cliente, é um problema que eu vejo que está na parte de alimentação ou um CI queimado, não é a parte de sintonia, beleza? Pessoal, eu sei que meus vídeos é bastante vídeo para pessoas que estão iniciando, então assim, eu vou passar bastante detalhes que é para pessoas que estão começando, beleza? Eu sei que para quem está mais evoluído se torna até um pouco chato esses detalhes, mas é necessário. Às vezes o vídeo fica um tanto longo, é necessário, né? Porque assim, quem está começando realmente sente dificuldade de pegar uma placa, né, e começar ali analisar, principalmente, pessoal, uma placa que não se encontra o manual de serviço, né? Que é o mesmo esquemático, diagrama elétrico, diagrama eletrônico, é a mesma coisa, pessoal. Só são nomes diferentes, mas se resume no mesmo, que nada mais é do que a simbologia, todo esse desenho aqui da placa escrito em simbologia em um papel. Para quem entende aquela simbologia, para quem entende aquele diagrama, fica muito mais fácil da manutenção, muito mais fácil mesmo, entendeu? Assim, no caso do equipamento desse aqui, que a gente não tem o manual de serviço, não é disponibilizado, eu não encontrei, ao menos eu não encontrei, a gente tem que partir, né? Ter uma linha de raciocínio, você tem que ter uma sequência, um método de raciocínio para você encontrar o defeito de uma forma eficaz e mais rápido, né? Essas linhas de raciocínio, essa questão desses métodos, leva tempo para você adquirir, né? Tem que ter bastante, além de bastante conhecimento, tem que ter bastante prática. Então assim, eu vou fazer um vídeo, né, passando alguns macetes, algumas dicas para pessoas que estão começando, quando pegar um defeito desse aqui, não ficar tipo assim, chutando, talvez até falar, não, eu não dou conta, eu não consigo arrumar. Se você seguir alguns passos, né, algumas lógicas, você consegue sim chegar à solução do problema, beleza? Então vamos lá, direto para a prática agora. Pessoal, como que eu faço para começar a identificar onde que está o defeito, correto? Se eu sei aqui, ó, que o problema está aqui, né? Começando por aqui, esse display não está acendendo. Provavelmente ou não está chegando alimentação no display, ou no CI que alimenta ele, ou o CI está com defeito, ou um problema no próprio display. Isso é fato, né? Se não está acendendo aqui, é fato que seja problema em uma dessas três coisas. Ou no display, ou no CI, ou alimentação do CI, correto? Então o que acontece? Ó, desvirando a placa aqui, ó, a gente tem que começar pela raiz do problema. A gente observa que nessa plaquinha aqui, ó, tá vendo? É essa plaquinha aqui, ó, onde está o display lá, ó. Sai um monte de cabinho. Esses cabinhos vão ali para baixo. Esses cabinhos vão ali para baixo. Vai para ali, ó. E se a gente virar a placa aqui, ó, esses cabinhos saem tudo aqui, ó. Tudo aqui nessa sequência aqui de pino aqui, ó. E daí vem por trilha, ele vem em um circuito integrado. Aquele circuito integrado lá embaixo, lá, ó. Olha ele lá, tá vendo? Aquela peça ali, se não me engano, acho que é 18 terminais. 18 pinos ali, tá vendo? Vai ali. Então eu já tenho uma base, um princípio para começar a procurar meu problema, onde está o defeito. Se eu já localizei que aqui esses cabinhos saem da placa que está com problema, que está com defeito, e vai ali naquele CI, eu já tenho ali um início, né? Eu já tenho como começar a diagnosticar esse problema. Beleza, pessoal, eu achei que aqueles cabinhos vai naquele CI, só que tem um porém, esse CI eu não encontrei o datasheet dele na internet. Não encontra, todo site ou navegador, qualquer tipo de lugar que eu pesquiso, pede para entrar em contato com o fornecedor, com o fabricante. E se ele não disponibiliza na internet, com certeza ele só vai disponibilizar para rede credenciada, né? Não vai disponibilizar para qualquer um. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Aí que entra a questão da experiência, bagagem, para você ter uns macetes, como que identificar, né, quais pinos desse CI provavelmente são os pinos de alimentação, beleza? Como que eu começo, pessoal? O CI, como eu já mostrei para vocês, está aqui. Ele bem ali, ó, aquele pretinho ali cheio de perninha. Eu vou virar a placa aqui e tem um porém. Geralmente no caso do CIs, o GND ele é conectado direto ao GND de entrada, ou seja, não tem um resistor. Geralmente, pode ser que acaso algumas exceções sim, mas geralmente o GND do CI é o GND de entrada. Então a primeira coisa que eu vou achar que é o mais fácil é o GND. Então pessoal, para os iniciantes, às vezes tem dificuldade até de encontrar o GND. Isso é básico, mas às vezes tem dificuldade, certo?
Como que eu faço? Fiozinho aqui, ó, de entrada de alimentação, o preto, certo? Geralmente é ele. Vai estar entrando ali, ó. E aí, o que que acontece? Você olha aqui na placa, ó, o vermelhinho aqui é o positivo, o preto o negativo. Ele vai na placa lá e vai aqui nesse capacitor eletrolítico aqui, ó. Eu vou dar um zoom ali para ficar mais fácil de vocês verem. Tá vendo a alimentação lá? Aqui, ó, o negativo, o GND e o VCC, né? Que é o positivo, tá aqui, ó. Entra, vai na placa e vai nesse capacitor aqui, ó. O capacitor eletrolítico, né? Aquele que tem ali um lado chanfradozinho, uma marquinha, tipo aqui, ó. Vou pegar um outro aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Onde que tem aqui esse lado aqui, esse marcado aqui com essa faixinha branca, é o lado negativo dele, né? E o outro só pode ser o positivo, beleza? Então assim, ó. A gente vira a placa aqui, ó. E a gente vai encontrar ali agora os pinos do capacitor, o positivo e o negativo, o GND, correto? Pode conectar uma ponta de prova no cabinho preto de entrada, o multímetro aqui, ó. Na escala de bip ali, escala de resistência função bip, beleza? Eu vou conectar uma ponta de prova aqui no fiozinho preto e outra eu vou procurar no pino do capacitor ali. O capacitor é aqui, ó, ó o GND aqui, ó, tá vendo? O outro é o VCC, quer ver? Eu vou botar ali no VCC, ó, pronto, no fio vermelho. E o outro lá é o GND. Então eu já sei que esse pino aqui é o GND e esse pino aqui é o VCC, ó. Beleza? Agora o que que a gente vai fazer? A gente já sabe onde que é o GND. Então a gente vai colocar uma ponta de prova lá no GND. Uma ponta de prova lá, ó, da BIP, ó. E a gente vai achar aqui, ó, nos terminais aqui do CI, o GND, beleza? Essa pinagem aqui, ó, é a pinagem do CI, ó. Ó. Aquela que der BIP é um GND, beleza? Ó, eu vou mudando de uma em uma, ó. Ó, essa aqui deu. Então, pessoal, então aqui a gente já sabe que o pino 18, ele começa a contar um aqui, né? E esse aqui é o 18. O pino 18 é um GND. Ele dá bip lá com GND, ó. Então a gente já sabe que isso aqui é um GND. Agora eu preciso encontrar o VCC. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu já tenho o GND. Agora eu vou alimentar a placa. Vou colocar ali 8 volts. Eu vou medir aqui do GND para todos os demais pinos do CI, ver se em algum deles encontram uma alimentação em torno aí de, pelo que eu vi aí, em torno assim de 5, né? CI geralmente são alimentados nessa tensão de 5, ao máximo de entrada é 12 volts. Se eu encontrar uma tensão em algum desses pinos, eu já vou considerar ele como um VCC, correto? Multímetro na escala de tensão contínua. E agora a gente vai tentar encontrar aqui algum pino com alimentação com muito cuidado, né? Para não fechar curto. O VCC é esse aqui, o 18, ó. VCC, correto? E a placa já está alimentada. Vou pegar ali sobre o capacitor para vocês verem, ó. Olha lá, ó. 8 volts, correto? Já está alimentada a placa. Estou pegando lá nela. Tô pegando lá, ó, em cima do capacitor. E agora a gente vai focar aqui no CI para ver se encontra alguma pinagem com tensão, certo? Vou botar o multímetro aqui com muito cuidado para não fechar curto. Pino, ponta de prova preta no GND e vamos procurar tensão nos demais. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá vendo? Tudo zero. Por enquanto tá tudo zerado. 0, 0, 0, 0. Aqui quis dar alguma coisinha, mas zerou. 0, 0. Zerou também. 0 e 0. Ou seja, eu não encontrei nenhum pino com alimentação. Eu vou desligar ali a fonte novamente. Isso já me dá uma sugestão.
que provavelmente eu não tenho defeito no CI nem no display. Provavelmente a alimentação não está chegando no CI. Porque eu medi o GND com todos os demais pinos e nenhum encontrei tensão, correto? Agora, como que eu vou fazer então para descobrir qual que é o outro pino desse CI que pode ser o VCC, né? A alimentação dele junto com o GND, já que eu não encontrei o datasheet do CI e não encontrei nenhuma tensão aqui. Se eu tivesse encontrado em algum desses pinos aqui uma tensão, pronto, eu já sabia que provavelmente, né? Também não posso bater o martelo, mas provavelmente ali era o VCC desse CI. Mas nesse caso aqui eu não encontrei nada. E aí, pessoal, entra um macete, né? Aí vai o primeiro macete aqui nesse caso, que você vai procurar, né, junto aqui do CI, algum capacitor eletrolítico. Geralmente, pessoal, a alimentação do CI, antes dele vem ali um capacitor eletrolítico, para suprir, evitar que a tensão, dá uma caída, porque toda vez que você vai alimentar alguma carga, automaticamente a tendência da tensão é dar uma caída. Então esse capacitor é como se fosse uma bateria momentânea, né, que supre essa necessidade, né? A gente vai virar a placa aqui e procurar um capacitor eletrolítico próximo do CI. E aqui, pessoal, a gente já vê ali, ó, um CI, um capacitor, ó. Esse maior aqui, ó, é o que está mais próximo do CI. O CI está ali embaixo, ó. Esse cara aqui, correto? A faixa dele tá para lá, é o GND dele. Provavelmente vai dar com o GND do CI e o lado de cá é o positivo. Vou desvirar ele aqui, ó, pra gente encontrar a pinagem dele aqui. Vê de novo. A pinagem dele, ó, é esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó, tá vendo? Aqui é o mais e aqui é o GND. Vou pegar outro aparelho. Algumas coisas eu gosto de medir com aparelho, algumas coisas com outro. Porque o outro não tem bip. Vou pegar um aparelho e vou confirmar aqui, ó, o GND aqui do capacitor e o GND do CI. Aí, ó, deu bip, beleza? E aqui, ó, é o positivo do capacitor, certo? O positivo do capacitor geralmente vem em um pino de alimentação do CI. E a gente vai seguir aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui, ó, nesse pino aqui do CI, ó. Então provavelmente aqui é a alimentação desse CI, ó. O pino 18 GND e o pino 9. O pino 9 é o VCC, alimentação positiva. Tá aqui junto com o pino do capacitor, beleza? Então aqui nesse capacitor alimentado, com certeza eu deveria encontrar alguma tensão, mas com certeza também vai dar zero. Porque senão eu tinha encontrado uma tensão aqui no pino 9 do CI, beleza? Ah, pessoal, a placa aqui está alimentada. Está alimentada, eu vou pegar a tensão lá nos capacitores de entrada novamente, ó. Olha lá, ó. 6 volts. Deixa eu tirar o fio da frente ali. Seis volts. E aqui, ó, a chave já está ligada. A chave do rádio está ligada. Tá tendo um consumo ali de 20 mA na fonte de bancada. Olha ela aqui, ó. Tá ruim de pegar, mas olha lá, 20 mA, tá vendo? 6.1 volts, 20 mA. Tá tendo um consumozinho ali normal da eletrônica. E o que acontece? Aqui nesse capacitor deveria ter uma tensão. Eu não sei falar exato qual tensão, mas deveria ter uma tensão. Se é ele que alimenta o CI, então aqui deveria ter uma tensão. Eu vou pegar a pinagem dele aqui, essa pinagem aqui, ó. Ó, essa, com todo cuidado para não fechar curto, e essa. E ó, e a tensão tá zero. Ó, essa pinagem aqui é essa e essa. E olha lá a tensão. A tensão tá zero, tá vendo? Deveria ter uma tensão ali, tá zero. Provavelmente próximo da tensão VCC. Desliguei ali a alimentação novamente.
E agora a gente vai fazer um teste de bip, né? Seguindo ali do pino 9 do CI, onde tem um capacitor, até onde que a gente vai encontrar essa trilha, onde que vai. Um outro macete, pessoal, para você encontrar a alimentação, geralmente é você seguir as trilhas mais largas, né? Geralmente sinais analógicos ou digitais, geralmente vai por trilhas mais fininhas. Mas as trilhas mais largas, geralmente, é a alimentação. É um outro macete. Você seguir essas trilhas mais largas, tipo essas aqui, ó. Tá vendo umas trilhas mais largas aqui, ó? Essa aqui também, ó. Geralmente onde tá mais larga aqui, onde tá bem largo mesmo aqui é o GND, né? E onde tem essas trilhas aqui mais larga aqui, provavelmente é um caminho de VCC, alimentação de alguma coisa, beleza? Então a gente vai seguir dali do pino 9 do CI em busca até onde essa trilha vai. Placa desligada, né? Capacitores eletrolíticos descarregados. Agora a gente vai medir bip, não pode medir com energizada, senão vai queimar o seu aparelho, né? Aqui está na escala de resistência, o aparelho, olha lá, escala de resistência, escolhida a função bip aqui, ó, beleza? Olha lá, ó. Então a gente vai seguir ali, ó, do pino 9, tá aqui, ó, pino 9. A gente vai seguir aqui em busca onde que essa trilha vai e onde que tá faltando essa alimentação nela. Ó, tá aqui, daqui tem um jump, provavelmente vem aqui, ó. Não vem, vem nessa, aí vem nessa aqui, ó. Ó. Vem nessa, vem aqui, né? Ó. Tá vendo? Nessa aqui, ó. Aí vem essa trilha mais larga, né? Vem aqui, ó. Vem pra essa outra aqui, ó. E aqui ela vai, a gente vai seguir agora, ó. Vai seguindo, ela vem aqui, ó. Vai indo essa trilha mais larga aqui, vem aqui, ó. Vem. A gente vai seguir ela e ver onde é que ela vai, ó. Eu já posso mudar minha outra ponta pra aqui, que eu sei que vem até aqui, ó lá, ó. Ó, tá vendo? Ó, então eu vou mudar essa ponta pra cá, que eu sei que ela vem até aqui. Vem. Passa aqui, ó, nesse pino. Ó. Deixa eu botar aqui mais pra cá pra pegar. Vem aqui nesse pino. Desse pino, continua aqui na trilha mais larga, ó. Vem aqui, ó. Vem. Vai indo na trilha larga, ó. Tá vendo essa que faz a curvinha aqui, ó? Vem. Vai, vai. Vem aqui, ó. Cadê ela? Essa aqui mais larga aqui. Vem aqui, ó. E vem ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Ela vem aqui, ó. Essa trilha aqui, ó. É essa aqui, ó, que tá passando aqui, ó. Ó, vem. Vem aqui, chega aqui nesse outro pino aqui, ó. Daqui ela vem. Vem aqui, ó. E vem aqui, nesses três terminais aqui, ó. No pino central desse cara aqui. E eu vou ver o que que esse cara é e o que que ele faz aqui. Pessoal, a placa aqui agora do outro lado, aqueles três pinos lá, ó, no caso esses três aqui, ó. Esses três aqui, ó. É essa pecinha aqui, ó, que é um transistor. Ele é um transistor, no corpo dele tá marcado A1869, né? É o mesminho 2SA1869, correto? Então aqui, provavelmente, pessoal, ele está trabalhando como uma chave, certo? Provavelmente eu vou analisar aqui. Quando você liga a chave, provavelmente você faz a polarização, você deve entregar o GND ao emissor dele. A base já tem ali um negativo, ele é um transistor PNP. A base já está polarizada a negativo. Você entrega um VCC no emissor, deixa o emissor mais positivo em relação à base e automaticamente você faz essa tensão sair no coletor que vai para alimentar o CI e o CI alimenta a questão aqui da chave seletora e o display aqui na frente, beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma medição nele aí direto na placa. Não é correto, né? Você medir na placa, pode pegar retorno por algum outro caminho e dar uma medição errada. Mas dá pra gente ter uma noção o que está acontecendo ali, beleza? Ó, na escala de diodo, beleza? E a gente vai lá, ó. Aqui, medir o transistor é como se eu estivesse medindo 2 diodos, correto? 2 diodos. Então, quem sabe medir um diodo,
se baseia pela base. Se ele é um transistor PNP, a base é negativa, ponto de prova negativa lá, ó. E aí, ó, eu vou medir pro coletor aqui, ó, direto, medir direto, ó. Tá ok, beleza? Tá ok, ó, ponta de prova vermelha aqui no coletor. Ó, essa aqui que eu tô apontando de prova preta é a base, o meio é o coletor e o lado aqui, o outro lado aqui, ó, é o emissor, correto? Então aqui a base pro coletor, medida direta deu ok. Agora eu inverto as pontas e faço medida reversa. Tem que dar infinito, né, que eu estou polarizando como se fosse um diodo polarizado inversamente, e ele não pode conduzir, correto, tá perfeito. Agora eu vou medir o emissor, mesma coisa, né, é o outro diodo, vamos falar assim, ponta de prova preta na base e aqui no emissor. E olha lá, tá vendo? Deu um valor infinito. Aqui era para dar o mesmo valor que deu aqui no coletor, certo? Ali é 666 milivolts, ou seja, 0,6 volts, né, de queda na junção base coletor, correto? Já na junção base emissor, que era para dar o mesmo 0,6, ó, tá infinito, ou seja, essa parte aqui tá aberta. Vamos inverter as pontas para nós ver, teria que dar infinito. E deu, só que tá aberto, correto? Então aqui a gente já tem uma grande suspeita que esse cara aqui não tá bom, beleza? A gente vai ter que remover ele daqui para fazer o teste fora da placa, ó. Essa parte, mais uma vez, essa parte aqui do coletor, base coletor tá ok, ó. Ó, mas quando eu meço base emissor, a medida não dá. Aqui nesse lugar aqui, ó, era para dar, como eu falei, 0,6. No caso desse aparelho ali, aparece em milivolts. Deveria aparecer ali de 500 até uns 800 milivolts. Então, pessoal, a gente vai ter que remover esse transistor aí e medir fora da placa para confirmar, né? Deu defeito realmente, é substituir ele e fazer os testes. Então, vocês viram, né? A primeira coisa, eu não tenho o diagrama elétrico, eu não tenho aqui o manual de serviço, o esquemático, como que eu faço? A primeira coisa é, como eu falei, fazendo aqui uma rápida, é começar do problema, certo? Se o problema está aqui no display aqui, você vai rastrear daqui. Você vê esse monte de cabinho, vai no circuito integrado. Circuito integrado, infelizmente, eu não achei o datasheet, a numeração dele. Em cima dele está marcado Ranger, provavelmente é o fabricante, e a numeração é RC1871999. Eu não consegui encontrar o datasheet, correto? Dificulta um pouco mais ainda a manutenção. Se tivesse o datasheet, eu já olharia, veria a pinagem que tinha que ter alimentação, iria medir sobre ela, não tem alimentação, era só seguir a trilha como nós seguimos. Aí, se não tem um datasheet, eu não sei qual o pino que chega a alimentação, tem aquele macete. Olhar próximo dele, um capacitor que está ali, um capacitor eletrolítico, vai estar próximo dele. Geralmente, um capacitor eletrolítico vai estar próximo dele, geralmente, não estou falando que isso é regra, né? Vai estar fazendo parte da alimentação, né? E aí você segue ali o positivo do capacitor, vê qual pino dele que está indo, e provavelmente ele tem que ter uma alimentação. Se não tem, você vai seguindo essa trilha. E geralmente, como eu falei, as trilhas mais largas, né, que é a trilha de alimentação. Nesse caso, essa trilha aqui, ó. A gente seguiu ela, foi parar aqui nesse transistor. Esse transistor, aqui no coletor desse transistor, certo? E o que acontece? Pelo que eu já segui aqui, ó, a base já está polarizada negativo. Quando eu ligo a chave aqui on-off da frente, eu devolvo um VCC aqui no emissor. Aí eu torno o emissor mais positivo que a base, polarizo o transistor e como se fosse uma chave fechada do emissor para coletor. E o VCC sai aqui no coletor e vai alimentar ali o CI. E o CI alimenta display e outros acessórios aqui, tipo LED, a chave seletora, beleza? Agora a gente vai remover o transistor para a gente medir ele fora da placa. Pessoal, o transistor removido, a gente vai medir ele aqui novamente. Como ele é um transistor PNP, ponta de prova preta na base, né? A base é N,
E pro coletor, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Ok, a mesma coisa que deu lá, medida inversa. Ok, infinita ali deu ok. Agora da base pro emissor, tá vendo? Tá aberto, não deu nada. Aqui deveria dar o mesmo valor que deu aqui, ó. Em torno de 670 milivolts. Correto? Pessoal, eu não tenho aqui o transistor A1869 isolado assim para substituir. O que eu tenho é o tipo 42C. As características dados que eu acho mais importante nesse caso aqui, como ele só funciona como uma chave que ligou, você vai desligar após o operador desligar ali a chave on-off. Um dos dados mais importantes é a corrente de coletor, é bem próxima, e a questão da tensão coletor-emissor, que no caso tem que ser maior do que a de entrada. Nesse caso aqui ele suporta até 100 volts, no caso de entrada é 12 volts. Então eu posso colocar ele tranquilo aqui, beleza, pessoal? Eu vou medir aqui, ó, esse aqui é o transistor com defeito. Observa aqui, eu vou medir os dois ao mesmo tempo para vocês verem a diferença, ó. Base N, então ponta de prova preta na base. Olha lá, ó. Pro coletor, beleza. Esse pro coletor, beleza também. Agora, ó, esse aqui, ó, base pro emissor, tá vendo? Ó, base pro emissor. Eu vou dar um zoom ali para melhorar. Base pro emissor, tá vendo? Tá aberto agora aquele, ó, base pro emissor, tá vendo? O valor que tem que dar, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, base pro coletor 658, base pro emissor 660 mili. Se inverter, medição inversa tem que dar infinita, tá vendo? Tanto da base pro coletor quanto da base pro emissor. E entre coletor e emissor sempre infinito, tanto direto quanto reverso, ó. Beleza? Então eu vou colocar esse cara aqui, o tipo 42C, no lugar do outro, pra gente testar. Aí, pessoal, para você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário aí, qualquer dúvida estamos à disposição, beleza? É isso aí, não custa nada, só dar aquele joinha aí, inscrever no canal, você tá ajudando a gente, beleza? Para instalar não tem segredo, tá ali já colocado ali a parte mecânica, parafusado, colocar a pasta térmica, depois eu vou limpar ali o excesso. E tomar cuidado para não inverter pinagem. Seguir o mesmo desenho que estava no outro, não vai ter erro. Beleza? Agora a gente vai soldar ali. Pessoal, enquanto eu soldo aqui, quero aproveitar aí para deixar um alô especial para a classe que usa bastante esses rádio PX aí, né? Tô falando aí dos meus amigos caminhoneiros. Que Deus abençoe, proteja eles nas estradas aí, tudo de bom para vocês, beleza? Soldado ali, né? Agora realmente é a hora do teste. E agora a gente vai testar, né? Vou ajustar ali a tensão da fonte. Vou baixar ela ali. Deixar aí uns 8 volts, beleza? 8 volts, ok. Já está conectada aqui a alimentação. E agora a gente vai ligar aqui a chavinha on-off. Pronto. Já acendeu o display ali, ó, chave seletora funcionando, ó. Show de bola. Aqui também tem um LEDzinho que tá aceso, porque não mostra muito aqui na câmera, mas ele tá aceso. E observa aí, pessoal, ele funcionando. Lógico que não tá ali fazendo a função que é para fazer, mas a corrente agora, ó, 340 mA, tá vendo? A corrente subia normal, porque agora já tá alimentada ali a parte do display, chave seletora. Vai tá legal. Agora entregar pro cliente fazer o teste realmente lá, beleza? É isso aí, pessoal. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta aí, beleza? Qualquer dúvida deixa aí que a gente tá pronto para dar uma resposta aí para vocês, beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima.